Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Hoje, dia 9 de novembro, a Igreja celebra a festa da dedicação da Basílica de Latrão, a Catedral de Roma, mãe de todas as igrejas. Sinal de esperança te ajuda hoje, pelo canal da Comunidade Católica Obra de Amor, a meditar a santidade da nossa Igreja, a alegria de pertencermos à Igreja de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar juntos o Evangelho proposto para esta festividade na vida da Igreja. O Evangelho segundo São João, capítulo 2, versículos do 13 ao 22. Nos diz assim: Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Caríssimos irmãos e irmãs, estas palavras de salvação no dia de hoje, dia do aniversário da dedicação da Basílica de São João de Latrão. Esta igreja, que se encontra na cidade de Roma, é uma das 4 basílicas papais, e esta, de maneira especial, é a Catedral da Diocese de Roma. Como em todas as nossas dioceses, nós temos uma igreja que é a Catedral, a igreja mãe daquela diocese, a igreja própria do bispo diocesano. Nós temos a Catedral de Roma, onde lá está o bispo de Roma, que é o Papa, como nós sabemos. Por isso, hoje nós somos convidados a celebrar esta unidade da Igreja. Aquilo que nos ensina a doutrina católica, que nós cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica. Una, porque existe somente uma. Quantas igrejas nós temos, templos? Temos a sua paróquia, a nossa paróquia, as várias dioceses, catedrais, capelas, comunidades. E hoje, celebrando a dedicação da Igreja de Roma, nós celebramos todas elas, porque nós pertencemos a uma única igreja. Uma das coisas mais bonitas da igreja é a sua diversidade na unidade. Quantos membros, quantas pastorais, movimentos, comunidades nós temos dentro da única e mesma igreja. Tão diferentes, mas somos uma única igreja de Cristo. Por isso ela é una, só existe uma. E hoje nós celebramos esta unidade da igreja. A igreja que é santa, nos ensina os documentos da igreja. Pertencemos a uma igreja santa, indefectivelmente santa. Os seres humanos que a guiam são pecadores. Somos humanos, mas a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela é santa. Ela é católica, porque ela é universal. Esta festa de hoje nos lembra a universalidade da igreja, presente em quase todo o orbe, todo o mundo, com a mesma unidade. Uma igreja que congrega os diferentes povos,
que nos faz partilhar aquilo que nós temos de mais sagrado. A palavra, interpretada autenticamente pelo magistério vivo da Igreja, e ao mesmo tempo os sacramentos deixados por Cristo. Sobretudo, o sacramento da Eucaristia, onde nós partilhamos do mesmo pão, do mesmo corpo, do mesmo vinho, do mesmo sangue, do corpo e sangue de Cristo, que partilhamos como irmãos. Por isso ela é católica e apostólica. Apostólica porque foi fundada sob a profissão de fé dos nossos apóstolos de Cristo e continuada na sucessão ininterrupta dos apóstolos, os bispos. Jesus hoje substituiu o templo, mais do que purificou no Evangelho. Viu que aquele templo erguido de pedra dos judeus havia perdido o valor, o sentido. Já não significava mais aquilo para que ele foi feito. Tinha virado uma casa de comércio. Tinha perdido o seu grande valor. Por isso Jesus substitui agora um templo de pedra por um templo de carne. Até diz: destruir este templo em 3 dias, ele ressuscitará. Será levantado de novo. É o templo do seu corpo. Nós partimos de uma definição que a Igreja é o corpo místico de Cristo. É a mais bela verdade. Jesus é a pedra fundamental da Igreja, é a cabeça da Igreja. Por isso ele mesmo diz: este templo de pedra será destruído. Brotará um novo templo a partir do seu corpo. E nós temos a certeza de que todas as nossas igrejas visivelmente construídas de pedra, mas nela estão o corpo de Cristo, a referência da nossa fé. Hoje somos convidados a rezar pela nossa igreja, pela unidade da igreja, para que a sua missão neste mundo dolorido, neste mundo conturbado, de valores tão levados a situações extremas, ela seja missionária, arauta da palavra do Senhor, e que nós possamos ter essa consciência que pertencemos a esta Igreja de Cristo. Por isso, difunda a missão da Igreja, leve a missão da Igreja adiante. A missão, ela é de todos nós. Agradecemos a Deus porque nos deixou a Igreja como o meio necessário e o melhor caminho para a nossa salvação. Deus abençoe o Santo Padre, o Papa. Deus abençoe o seu pároco. Deus abençoe o seu bispo. Deus abençoe todos os ministros e missionários da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curta este vídeo, compartilhe, se inscreva no canal da comunidade, se ainda não é inscrito. Nos ajude também a levar a missão da Igreja a muitos lugares. Deus te abençoe sempre.